Bem, como costuma dizer o meu amigo Fábio do canal ClickTime, véi, como pode? A gente tá em pleno século XXI e ainda tem pessoas aí que tem cara de pau de defender mentiras assim, inventadas há séculos atrás e já refutada também há muito tempo, sabe? E ficar repetindo essas mentiras assim como se fossem verdades absolutas, como se tivesse descoberto o caminho das Índias, né? Como se fosse uma coisa assim, ninguém soubesse. Nossa, eu descobri isso aqui, ninguém sabe, eu tenho que contar para todo mundo, porque daí todo mundo vai ficar sabendo e vai sair do sistema, né? Cara, é impressionante. E eu tava vendo umas tretas aí desses dias. Primeira treta do ClickTime e do pessoal lá com o João Comunista. Eu não conhecia esse canal do João Comunista, fui lá dar uma olhada. Aí cliquei no vídeo dele lá. E de repente no meio do vídeo ele fala assim que Hitler era católico, né? E nem por isso, e mesmo sendo católico, cristão, ele fez o que fez, que não sei o que. Cara, eu comentei lá, coloquei lá nos comentários lá, pô, Hitler é católico, meu. Puta que pariu, Hitler é católico. Aí veio o pessoal que segue ele lá, querer bater boca comigo, discutir, e sem fundamentos. Eu já respondi esse questionamento aí do Papa de Hitler, do Hitler ser católico, vou deixar aqui na descrição. Inclusive foi um vídeo resposta àquele canal do Enzo. Pô, Hitler católico. E eles falam assim, sabe, você pede, da onde que você tirou isso? Da onde você tirou, qual que é, sei lá, a fonte, qual que é o conteúdo, de onde você tirou isso aí, essa informação? E eles não têm. Aí, esse João Comunista, não vou falar muito dele, porque é o típico caso do garoto que aprende tudo com a Wikipédia. Nunca deve ter lido um livro sério sobre o assunto, e ele aprende as coisas da Wikipédia, com certeza. Vai, consulta a Wikipédia, o Google, entre alguns sites aí. Essa deve ser a fonte dele. Então, João Comunista é o típico garoto que não estudou porra nenhuma e quer dar palpite sobre o que não sabe, não conhece, e acaba falando besteira. Aí eu tava vendo um vídeo também do Conde falando sobre aquele ateuzinho todinho lá, o Vinícius César. Fui dar uma olhada no canal dele. E tem lá um vídeo no canal dele falando sobre Constantino e a Igreja Católica. Aí aquele mesmo papo, refutado já aqui 1000 vezes já. Não, que o Papa é invenção de Constantino, que Constantino inventou a Igreja Católica. Então esse vídeo aqui vai para responder mais esse outro rapaz aí, esse ateu todinho aí, né? Porque ele é o cara assim que ele se acha, né, o cara fora do sistema. O pessoal tá tudo dentro do sistema, é aquele negócio gnóstico, né? Gnóstico chamava o sistema de demiurgo. E aí os ateus todinhos chamam o sistema de sistema. Então só mudou o nome. De demiurgo mudou para sistema. Então o sistema é malvado, é o sistema que controla tudo, e as pessoas estão dentro do sistema. Se elas conhecerem a informação, obterem a gnose, né, eles vão sair do sistema. Então é um tipo de gnosticismo, né? Ateu é derivado do gnosticismo, né? Então, conhecendo a informação, né, obtendo conhecimento, você sai do sistema. Então, mesma coisa que os gnósticos falavam, você obtendo a gnose, você vai sair do sistema. Mesma coisa. Então esse cara começa falando do sistema, né, que o sistema é malvado e tal. E eu separei algumas coisas aqui que ele disse, né? Vou colocar no vídeo também, já alguns vídeos, porque eu já falei sobre a situação de Constantino e a Igreja Católica, já foi refutado aqui, né? Vou colocar aqui na descrição e prometo para vocês, se Deus quiser, essa vai ser a última vez que eu vou responder esse tipo de coisa, né? Que Constantino inventou a Igreja Católica. O cara que repete uma coisa dessa aqui
Pelo amor de Deus, ele tem demência. Então ele é um ex-evangélico, um ex-protestante, e segundo o Conde, ele era da Igreja Universal. Então o caminho do ateísmo é esse: você se torna protestante, depois de protestantismo você se torna um desigrejado, e o final é sempre, inevitavelmente, o ateísmo, né? O protestantismo leva a pessoa para o ateísmo. Então ele tem aquele conceito de que a igreja somos nós. Isso ele fala no vídeo dele. A igreja somos nós. A igreja é uma reunião de pessoas, não é uma instituição. Então, onde tiver pessoas reunidas, né, em nome de Jesus Cristo, ali está a igreja. A igreja é reunião de pessoas, né? Eu sempre que uma pessoa vem com esse argumento, eu costumo usar aquele texto de Mateus 18, ali do versículo 15 ao 17, né? Ali mostra especificamente que a igreja não são pessoas. As pessoas, elas fazem parte da igreja. Naquele texto ali mostra, né, para você reunir 2 ou 3 testemunhas, né, e tentar corrigir um irmão que está errado. Se esse irmão não ouvir as 3 testemunhas, leve ele até a igreja. E se ele não ouvir a igreja, que seja considerado um pagão ou um publicano. Então esse texto mostra: se a igreja são pessoas, reunião de pessoas, ali as 2 ou 3 testemunhas, ali já seria a igreja. Não teria necessidade de levar até a igreja. As testemunhas ali já seriam a igreja. Já é uma reunião, ali já tem uma reunião de pessoas, em nome de Jesus. Então a igreja não somos nós fazemos parte da igreja, mas ele tem aquele ranço, aquele resquício que ficou, que com certeza ele já foi por um tempo um desigrejado. Então ficou esse negócio de a igreja somos nós. Não, a igreja não somos nós fazemos parte da igreja. Quando você está em comunhão com a igreja, você faz parte da igreja. Não está mais em comunhão com a igreja, você não faz mais parte da igreja. Você é excomungado. Como diz a Bíblia, você é como um ramo cortado da oliveira, né? Você foi amputado do corpo da igreja. Você é um braço, uma mão que está fazendo mal para o corpo. Então, você foi amputado. A igreja não somos nós. Quem defendia que a igreja somos nós, né, também eram os gnósticos. Os gnósticos falavam: cada pessoa cada indivíduo tem igreja dentro dele, porque cada indivíduo tem uma centelha divina dentro dele, né? Toda pessoa tem um pouco de Deus dentro dele, um resquício do Deus bom. Então toda pessoa tem a igreja dentro dela. Isso os gnósticos falavam, né? Não é cristianismo, isso de maneira nenhuma não é cristão. Então a picuinha dele, por ser um ateu, materialista, a picuinha dele, você vê no vídeo dele que é com a questão do dízimo, a questão financeira, né? Então ele não gosta da igreja porque a igreja pede dízimo. Aí, como ele não tem conhecimento da igreja católica, né, o conhecimento é só da igreja universal, do Edir Macedo, ele confunde o dízimo evangélico, protestante, com o dízimo católico. E ele fala que na igreja, na Bíblia, os cristãos não davam dízimo, né? Mas é que está a questão: o dízimo, para nós católicos, na igreja católica, não tem nada a ver com 10%. E nem na Bíblia. A Bíblia também, dízimo não é 10%. Essa associação de dízimo com 10% é coisa de protestante. Na Bíblia, dízimo é toda a colheita. 100% da colheita é o dízimo. E a Bíblia pedia 10% do dízimo no Antigo Testamento. Era 10% do dízimo. Ou seja, 10% de toda a colheita. Porque dízimo é isso. Dízimo vem de dizimar. De colheita, né? Então a Bíblia no Antigo Testamento pedia 10% em cima do dízimo. O dízimo não tem nada a ver com 10%. E é isso que é pregado na Igreja Católica, né?
Então, ele fala que na Bíblia não tem os 10%. Não tem os 10% aos moldes do protestantismo. Realmente não tem. Em nenhum lugar na Bíblia você vai, no Novo Testamento ali, você vai pedir, você vai ver cristão ali cobrando 10% de alguma coisa. Isso não existe. Mas tem sim cristãos ali ofertando, contribuindo e ajudando na igreja. O exemplo mais clássico disso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 34 ao 37. Ali fala que as pessoas levavam a ajuda, né, vendiam tudo que tinha e levavam e depositavam o dinheiro e davam o dinheiro para os apóstolos. E os apóstolos decidiam o que fazer com o dinheiro. Em nenhum lugar ali na Bíblia você vai ver pessoas dando dinheiro para outras pessoas. Não que você não possa dar esmola, você possa dar esmola, você pode dar esmola, mas a esmola é uma coisa, como que eu vou dizer, a esmola é uma coisa espontânea, você dá se você quiser. Agora, a ajuda para a igreja não, era uma coleta semanal. Em alguns escritos ali de Paulo fala que todo domingo era recolhido aquele dinheiro. E essa passagem de Atos mostra que eles vendiam tudo que tinham e davam para os apóstolos. Então esse é o dízimo que a Igreja Católica prega. Você é obrigado a dar, mas você dá a quantia que você quiser. Você não é obrigado a dar tudo, não é obrigado a dar 10%, nem é obrigado a dar 20%. Você dá o tanto que você puder, conforme, né, você pode. Tanto é que no Código de Direito Canônico, que é o Código de Leis que rege a Igreja, Código de Direito Canônico, o Código número 222, fala o seguinte: os fiéis têm a obrigação de prover as necessidades de igreja, de forma que ela possa dispor o necessário para o culto divino, para as obras do apostolado e de caridade, e para a honesta sustentação dos seus ministros. Tem ainda a obrigação de promover a justiça social e, lembrados do preceito do Senhor, de auxiliar os pobres com os seus próprios recursos. Você não vai achar em nenhum lugar, Código de Direito Canônico, Catecismo, em nenhum lugar você vai achar falando em 10% ou coisa parecida. Então, meu amiguinho ateu, você tem que estudar um pouco mais sobre as coisas que você fala. Além de você cometer erros históricos, você comete erros doutrinários, você não conhece a doutrina católica e está querendo dar palpite, está querendo criticar, condenar. O que você conhece é o dízimo do Edir Macedo. Então não confunda as coisas. O dízimo católico não tem nada a ver com o dízimo do Edir Macedo. Se o seu Edir Macedo pede para você vender seu carro e dar o dinheiro do carro, a Igreja Católica não faz isso, cara. Então deixa de ser um desonesto, né? Outra coisa que ele diz é que Constantino converteu o império ao cristianismo. É aquela velha história. Da onde que vem isso? De onde você tirou essa informação? Tem algum documento histórico, algum livro, alguma tese, alguma coisa? De onde você tirou essa informação? Constantino converteu o império ao cristianismo? Que eu saiba, quem converteu o império ao cristianismo foi o imperador Teodósio, no século IV, 395, por aí, no século IV depois de Cristo. Foi séculos depois de Constantino. Teodósio. Constantino apenas liberou o cristianismo. Da mesma forma que ele liberou o judaísmo e liberou as outras religiões que estavam sendo perseguidas até então. Ele deu liberdade de culto. Então, pelo amor de Deus, depois que Constantino morreu, nós tivemos ali papas que foram perseguidos e presos, né, pelo filho de Constantino, se não me engano foi Constâncio. Prendeu o Papa Libério, prendeu Santo Atanásio. Então, como que Constantino era ariano, o filho dele, Constâncio, era ariano, sequer eram católicos, católicos assim, que tinham a fé reta católica, não tinham, eles eram arianos, né?
Constantino foi se batizar no final da vida dele, no leito de morte. E para a pessoa, para ser católica, tem que ser batizada. A pessoa que não é batizada não pode se dizer católica. Foi se batizar no leito de morte. Até então ele tinha Jesus Cristo como apenas mais um Deus no panteão dele. Como que ele converteu o império? De onde você tira que ele converteu, cara? Ele obrigou as pessoas a ser católicas no império. Depois dele nós tivemos outro imperador ali que voltou a perseguir os cristãos. Né? Como que ele converteu o império? Você é burro, cara. Você é burro. Não tem mais o que falar com uma pessoa dessa. Você é burra. Você é uma pessoa burra. Aí ele diz que... Ele começa a fazer a exegese dele, né? Ele diz que Pedro foi escolhido para pregar o evangelho aos judeus e Paulo para os não-judeus. Então, de onde que você tira isso, cara? Só porque a Bíblia diz que Paulo era o apóstolo dos pagãos e tal, não exclui os outros apóstolos de terem autoridade sobre os pagãos. O fato de Paulo ensinar somente os pagãos não inclui a autoridade dos outros apóstolos. Você pega, por exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 7. Você vê lá bem claramente o próprio Pedro, São Pedro, dizendo o seguinte: ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou-se e lhes disse: irmãos, vós sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós, para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do evangelho e crescem. O próprio Pedro falando. Ele foi escolhido, para da boca dele os pagãos ouvirem o evangelho. Ele tinha autoridade. E Pedro, nesse momento, estava entre os apóstolos. Pedro disse: Deus me escolheu dentre vós. Ou seja, dentre os apóstolos, foi a mim que Deus escolheu. Para que da minha boca os pagãos ouvissem o evangelho. E como você vem falar que Pedro só pregava para judeu? É por isso que você se tornou ateu. Porque você não conhece nada, você não conhece a Bíblia, você não conhece a doutrina da igreja. É lógico que você tem que ser ateu, porque você é ignorante, você não conhece história, não sabe nada sobre Constantino, a vida de Constantino, história da igreja. E tem que ser ateu. É coisa de ignorante é ser ateu. É lógico. Pessoa desonesta, intelectual, vai ser ateu. Aí ele diz a maior aberração que eu vi no vídeo. Constantino imitou outras pessoas ao adotar a adoração ao Deus único. Aí ele diz que Constantino fez o que Zoroastro fez, o que Akenaton fez, que foi um faraó do egípcio, e o que Moisés fez. Ele diz que esses três eram monoteístas. Tá vendo como você é ignorante? Zoroastro era monoteísta, Akenaton era monoteísta, Moisés era monoteísta. Você é burro. Você é burro. Você não entende história, não entende igreja, não entende história, não entende de Bíblia, de exegese. Zoroastro era, aprenda uma palavrinha. Zoroastro era enoteísta. Enoteísmo é diferente de monoteísmo. Monoteísmo prega que existe um único Deus e pronto. Não existe outros deuses. Não existe outros deuses menores. Enoteísmo prega que existem vários deuses, mas só que existe um que é maior que todos. Isso que é enoteísmo. Zoroastro era enoteísta. Né? Seus dois deuses principais eram Ahura Mazda e Aritmã. Daí que vem o dualismo gnóstico do zoroastrismo. Né? Tanto existiam dois deuses principais no zoroastrismo, que é uma religião considerada gnóstica, dualista, maniqueísta. Então o Zoroastro não era monoteísta, cara. Pelo amor de Deus, vai estudar, cara. O Zoroastro era enoteísta. Akenaton, faraó, era a mesma coisa. Ele não negava os outros deuses do panteão egípcio. Ele apenas elegeu um deus daquele panteão
como sendo superior a todos. Ele falou, eu vou escolher, esse Deus vai ser esse Deus que nós vamos adorar. Os outros deuses nós vamos excluir do nosso culto, da nossa devoção. E nós vamos eleger esse Deus para nós adorarmos Ele. Ele não excluía, ele não dizia que não existiam outros deuses, né? Então, isso sem falar que Akenaton, a história dele foi descoberta por volta do século XIX. Né? Até então ele estava perdido na história. Provavelmente Constantino nunca nem ouviu falar em Akenaton, porque é uma descoberta arqueológica recente. A cidade onde o local onde ele viveu, tudo, e a história dele foi descoberta por volta do século XIX. Constantino viveu no século IV. Como que... Ai, meu Deus, como que ele ia ter conhecimento de Akenaton, cara? Pelo amor de Deus. E para finalizar, Moisés era monoteísta? Puta que pariu, hein, cara? Eu aconselho você, um texto, tem vários, mas um texto para mostrar que Moisés não era monoteísta, está lá em Josué, capítulo 24, versículo 15. Né? Josué 24, 15 diz o seguinte, Josué que era seguidor de Moisés: porém, se vos agrada servir o Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais além do rio, se aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porque quanto a mim, eu e minha família, eu e minha casa serviremos o Senhor. Então, para Moisés e para José, existiam os deuses do Egito, existiam os deuses dos amorreus, só que ele escolheu um Deus para servir, que é Javé, né? Então, ele era enoteísta. Moisés era enoteísta. O monoteísmo foi uma coisa bem recente, historicamente falando, né? Vem com o cristianismo. Os judeus acreditavam que existiam outros ídolos, outros deuses. Ídolos, porque ídolo é um deus falso. Então, se você crê que existem ídolos, então existem outros deuses, né? Mas não, nós católicos cremos que existem ídolos, mas esses ídolos não são deuses, são diferentes, é diferente. Então, o monoteísmo mesmo, propriamente dito, veio com o cristianismo. No judaísmo existia divisões dentro do judaísmo, né? Inclusive você fala que os cristãos eram chamados de nazarenos, que era uma divisão dentro do judaísmo, né? Os judeus nos chamavam de nazarenos. Mas dentro do judaísmo existia ali várias vertentes, né? Havia uma vertente gnóstica, maniqueísta, havia uma vertente monoteísta, uma vertente politeísta dentro do judaísmo ali. Mas no caso de Moisés mesmo, que nem judeu era, Moisés não era judeu, não sei se você sabe disso. Moisés era enoteísta. Então vai estudar. Vai estudar, cara. Sinto muito, mas... desculpa eu fazer você passar vergonha, mas... ele chega ao cúmulo de falar que Constantino inventou o cristianismo, né? E que antes de Constantino existia apenas a seita dos nazarenos. Eu poderia pegar ali vários documentos da patrística, da arqueologia, né? Carta de Inácio de Antioquia, Justino Marte, Santo Irineu de Lyon, Eusébio de Cesareia, que viveram antes de Constantino, mas eu vou usar a própria Bíblia para dizer que o cristianismo existia. Os cristãos eram chamados de nazarenos pelos judeus. Eram os judeus que nos chamavam de nazarenos. Entendeu? Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26, fala o seguinte: durante um ano inteiro eles tomaram parte nas reuniões da comunidade e instruíram grande multidão, de maneira que em Antioquia é que os discípulos pela primeira vez foram chamados pelo nome de cristãos. Cristãos. Como que nós éramos nazarenos?
Nós éramos nazarenos para os judeus. Mas a partir do momento que os gregos começaram a se converter, nós passamos a ser chamados de cristãos. Cristãos. Isso aqui é antes de Constantino. Então você não entende, cara. Você é ateu. Limite-se a defender o ateísmo seu. Não venha criticar a Igreja Católica nem o cristianismo, né? Senão você vai passar vergonha. O primeiro Papa foi Silvestre, criado por Constantino. Ele fala que o primeiro Papa a existir foi Silvestre. Papa Silvestre. Né? Sendo que Irineu de León, um século antes, mais de um século antes de Constantino, já fazia uma lista de papas. Na sua obra Diversos Réres, já tinha uma lista de sucessão apostólica, né, de Pedro. E você pode pegar ali, qualquer ali, põe no Google aí, eu vou deixar aqui na descrição também, mas pode pôr no Google aí, né, a sucessão de Pedro, tá em todos os nomes, até o Papa, até Constantino, todos. É Pedro, Lino, Cleto, Clemente, Evaristo, Alexandre, Sisto, Telésforo, Higino, Pio, Aniceto, Sotero, Eleutério, Vítor, Zeferino, Calixto, Urbano, Ponciano, Antero, Fabiano, Cornélio, Lúcio, Estevão, Sisto II, Dionísio, Félix, Eutiquiano, Caio, Marcelino, Marcelo, Eusébio, Melquíades e Silvério. Todos esses aqui foram papas antes de Constantino. Como Constantino criou o primeiro Papa foi Silvestre. Ai, meu Deus, como tem gente que gosta de passar vergonha, cara. Me fala uma coisa, vamos usar a coerência. Você que defende que Constantino criou a Igreja Católica e criou o papado. Na época de Constantino, a sede, a capital do império, não era mais Roma, era Constantinopla. Tanto que tem esse nome em homenagem a ele. Ele construiu essa cidade, Constantinopla. E ele transferiu a sede, a capital do Império de Roma, para Constantinopla. Ele fez isso porque já na época dele, os bárbaros já estavam invadindo Roma, o Império, né? E a cidade de Roma estava muito vulnerável. Já tinha alguns bárbaros chegando, batendo a porta de Roma, né? A cidade de Roma. Então ele, para fugir desse avanço dos bárbaros, dessa ameaça, ele transferiu a sede, a capital do Império, para Constantinopla. Aí, se ele inventa uma igreja e inventa o papado, por que ele vai deixar em Roma? Fala para mim. Se ele já tinha abandonado a cidade de Roma. A cidade de Roma já não era mais a sede, a capital do Império. Já estava sendo invadida por bárbaros. Por que ele deixou em Roma? Fala para mim. Não seria melhor ele deixar a sede da igreja e o Papa em Constantinopla? Eu vou inventar uma igreja, eu vou fugir, mas vou deixar a minha igreja que eu inventei e o Papa lá em Roma para se ferrar. Eu vou picar o pé na mula sozinho. Tem coerência? Isso é uma das coisas que não tem coerência. Se quiser ver outras coisas que não tem coerência nessa afirmação, assista o vídeo que eu vou deixar aqui na descrição. Os vídeos falando sobre esse assunto. Então, para o vídeo não ficar mais longo, já deu quase meia hora de vídeo, eu vou encerrar por aqui. Mas eu faço primeiro um conselho para esse cara. Estuda, cara. Estuda para você não passar vergonha. Não fica falando sobre o que você não conhece. Deixa de passar vergonha, cara. Desculpa eu fazer você passar vergonha, mas você é burro. Você é burro. Vinícius César, ateuzinho todinho. Você é burro. Fazer o quê? E outra coisa, se você acha que você não é burro, que ateísmo está certo e cristianismo está errado, eu convido você para um debate. Né? Debate aqui no meu canal, você defende o ateísmo, eu coloco outra pessoa para defender o cristianismo e a gente faz um debate aqui no meu canal. O que você acha? Ateísmo, cristianismo. Aí você expõe seus argumentos filosóficos, teológicos, empíricos, e o outro rapaz vai defender o cristianismo. Vamos ver se você topa esse desafio, né? Se for homem, você vai topar, mas é difícil. Até o todinho homem é coisa rara.